Meus amigos, vamos abordar como tema de nossa apresentação como superar as desigualdades sociais e de riqueza entre as populações e entre as nações no mundo. Eu tomei a decisão de abordar esse tema, em primeiro lugar, porque o Brasil, como nós vamos apresentar ao longo de nosso relato, o Brasil é um dos países que se situam entre os mais desiguais do mundo. Mas, além do fato do Brasil ser um dos países mais desiguais do mundo, eu tomei a decisão de fazer essa apresentação porque eu tive acesso a um relatório muito importante, que é o Relatório Mundial sobre as Desigualdades para 2022, produzido pela equipe do economista Thomas Piketty, da Escola de Economia de Paris. Ao fazer a leitura deste relatório, eu achei oportuno abordá-lo e também fazer nossas reflexões a respeito desta problemática que é crucial para o futuro da humanidade. A sua solução, evidentemente. Bem, o que nós pretendemos apresentar é como superar desigualdades sociais de renda e de riqueza entre as populações e também as desigualdades de renda e de riqueza entre as nações do mundo. Como já lhes disse, a análise das desigualdades de renda e de riqueza do mundo, tomamos por base o Relatório Mundial sobre as Desigualdades para 2022, produzido pela equipe do economista Thomas Piketty, da Escola de Economia de Paris. Este relatório da equipe do economista Thomas Piketty apresenta os esforços de pesquisa internacional para rastrear as desigualdades globais. Os dados de 2021 e a análise que nós estamos aqui apresentando baseiam-se no trabalho de mais de 100 pesquisadores localizados em todos os continentes ao longo de 4 anos. Portanto, meus amigos, eu considero esse relatório um relatório da maior importância, porque aborda um tema da mais alta atualidade, que é a questão das desigualdades sociais de renda e de riqueza no mundo. Este relatório, é oportuno observar, informa que os 10% mais ricos da população global respondem atualmente por 52% da renda global. Ou seja, 10% da população mundial é detentora de 52% da renda global. Enquanto a metade mais pobre da população mundial, ou seja, 50% da população mundial, ganha 8% da renda mundial. Ou seja, 50% da população detém 8% da renda global, enquanto que 10% da população detém 52% da renda global. Em média, um indivíduo entre os 10% mais ricos da população mundial ganha $122.100 por ano, enquanto um indivíduo
da metade mais pobre da população mundial ganha 3.920 dólares por ano. Então você observa aí a grande disparidade de renda entre os pobres, que constituem a maioria da população mundial, e os 10% dos ricos, que detêm 52% da população mundial. O mapa mundial da desigualdade social, cuja figura nós vamos mostrar logo em seguida, revela que entre os países de alta renda, alguns são muito desiguais, como é o caso dos Estados Unidos, que paradoxalmente é a economia mais rica do planeta. Entre os países de alta renda, os Estados Unidos é um dos mais desiguais do mundo, enquanto outros são relativamente igualitários. E no caso, o relatório da equipe do economista Thomas Piketty ressalta que são relativamente igualitários países como a Suécia. Ele falou da Suécia especificamente, mas eu posso acrescentar que, além da Suécia, todos os países escandinavos, ou seja, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega, a Finlândia e a Islândia, que são os países de maior progresso econômico e social do planeta. Isso com base nos indicadores econômicos e sociais disponíveis e produzidos por organizações como o Banco Mundial, como a Organização das Nações Unidas, entre outros. Quanto aos países de renda baixa e média, alguns exibem desigualdade extrema. Essa é a conclusão do relatório. E essa equipe do Thomas Piketty fala, por exemplo, especificamente de países como Brasil e Índia. O relatório conclui que são países que apresentam desigualdade extrema. O Brasil está entre os dois países que apresentam as desigualdades mais extremas. E níveis um tanto elevados, como por exemplo a China, que é um paradoxo, porque se trata de um país socialista, ou declaradamente socialista, que em tese deveria privar ou fazer prevalecer a igualdade e não a desigualdade. Mas a China apresenta também níveis elevados de desigualdade. E, entretanto, países como, por exemplo, a Malásia e o Uruguai, citados no relatório, são considerados como países que apresentam baixo índice de desigualdade. Fazendo apenas um pequeno parênteses sobre o Brasil, no Brasil, os 50% mais pobres ganham 29 vezes menos do que os 10% mais ricos do país. Veja bem, os 50% mais pobres do Brasil ganham 29 vezes menos do que os 10% mais ricos. Esta foi a conclusão do relatório. Isto daí explica por que nosso país apresenta terríveis indicadores relacionados com a pobreza, com o desemprego, com as populações em situação de rua, com as pessoas que estão voltadas para o trabalho informal, que é a metade da população econômica ativa do país. Tudo isto reflete esse quadro de desigualdade que todos nós, que foi constatado no relatório, e nós próprios, todos que estudam a situação econômica e social do Brasil,
sabem que essa é a situação grave em que nós nos encontramos e que requer uma solução a mais imediata possível por parte do futuro governo da República do presidente Lula. Vou lhes mostrar o mapa mundial da desigualdade social, que dá para vocês perceberem que nesse mapa os países que estão com a coloração em vermelho são os países que apresentam a maior desigualdade social do mundo. Os que estão em coloração amarela são aqueles cujo indicador de desigualdade é dos mais baixos. E claro que tem outras cores aqui que o mapa aponta, como laranja, que mostra que são países que estão numa situação intermediária entre a situação relativa com baixo nível de desigualdades, entre aqueles que estão no baixo nível de desigualdade e aqueles que estão em extrema desigualdade. Quer dizer, quem está em baixo nível de desigualdade estão com a coloração amarela, que estão com altíssimo grau de desigualdade social, de renda e de riqueza, estão em coloração vermelha. De modo que, neste mapa, dá para perceber que, por exemplo, o Brasil não está numa situação muito favorável. Nós temos o Brasil, temos os países da América Central, temos os países da África, temos os países do norte da África, né? E não só do norte da África, mas eu diria da África. A maior parte da África se situa como aqueles que estão num nível extremamente elevado de desigualdade social. E temos também países que estão no Oriente Médio e também na Ásia. Então aqui dá para vocês perceberem, por este mapa, onde se localizam os países com os maiores indicadores de desigualdade do planeta. O Brasil, por exemplo, se situa aqui. Aliás, o Brasil se situa aqui. Nós temos aqui, por exemplo, o México, que tem uma coloração que não é propriamente vermelha, mas se aproxima do vermelho, indicando que o nível de desigualdade tende para o vermelho. E temos também aqui os países da América Central. Que estão aqui indicados no mapa. Os países que estão em coloração amarela são os países, por exemplo, da Europa Ocidental. Sobretudo os países da Europa Ocidental. E aqui também nós temos a Austrália e Nova Zelândia, que são países que apresentam nível de desigualdade baixíssimo. Então, este é o quadro mundial da desigualdade. Os países que não estão nem em coloração amarela, nem vermelha, como é o caso aqui desta região do planeta, que é aqui a Ásia, né? E aqui nós temos a Ásia aqui. Nós temos aqui, na parte superior, os Estados Unidos e o Canadá,
que apresentam também, não apresentam um desempenho em nível elevado, em termos de desigualdade social, quer dizer, apresentam um desempenho intermediário, uma situação intermediária, né? Então, este é o quadro, meus amigos, da desigualdade no mundo. E dá para perceber que o Brasil não está bem posicionado entre os países do mundo em termos de desigualdade. Que precisamos vencer este grande obstáculo que se contrapõe ao nosso desenvolvimento. Bem, dito isto, é importante destacar que as desigualdades de riqueza global são ainda mais pronunciados do que as desigualdades de renda da população global. O que nós apresentamos antes são números relacionados com a renda da população. Aqui nós estamos falando em termos de riqueza, ou seja, bens patrimoniais. Quer dizer, os países que são detentores, digamos assim, de riqueza, são possuidores, por exemplo, de propriedades, imóveis, pode ser proprietários de indústria, proprietários de, digamos assim, de fazendas, propriedades rurais, por exemplo, que nós estamos falando do caso de propriedade. No caso das propriedades, o relatório constatou que a metade mais pobre da população mundial mal possui alguma riqueza. Isso com relação à riqueza. Tem apenas 2% do total da riqueza mundial. Quer dizer, tem 8% da renda mundial e 2% da riqueza mundial. Em contraste, os 10% mais ricos da população mundial possuem 76% de toda a riqueza do planeta. Então, 76% da riqueza do planeta está concentrada em 10% da população mundial. 10% da população mundial, quer dizer, hoje nós somos 7 bilhões de habitantes. Aliás, estamos alcançando já 8 bilhões de habitantes. Então, 10% de 8 bilhões corresponderia a 0,8 bilhões, são 800 milhões de habitantes. Ou seja, 800 milhões em 8 bilhões de habitantes, que é um número extremamente baixo. A riqueza concentrada apenas em 10% da população mundial. 76% da riqueza. Na Europa, por exemplo, a situação já melhora. A riqueza dos 10% mais ricos é de cerca de 36% da riqueza total da região, de toda a Europa. 36%. Diferentemente dos 76% da riqueza, em termos globais. Agora, diversamente da Europa, nós temos que no Oriente Médio e no Norte da África, são informações do relatório, este valor chega a 58% da riqueza total da região. Mas esse número 58% é até menor do que o 76% relacionado com a riqueza dos 10% mais ricos do mundo. Então, no norte da África e no Oriente Médio, pelo menos 58%. Isso significa dizer que no restante do planeta, os indicadores, em termos dos 10% que possuírem riqueza, provavelmente deve ultrapassar, muitos deles, a 80% a 90% da riqueza da população. Eu não cheguei a examinar a situação desses outros países, mas se pressupõe a partir desses números que os demais países apresentam, digamos assim, os 10% mais ricos sendo detentores de uma riqueza superior, muito superior a 76%. Para que essa média mundial de 76% possa ser alcançada, é preciso que os números relacionados com a África, com a América do Sul, América Central, a Ásia e outras regiões de pobreza
endêmica, apresentem números extremamente elevados, mais elevados do que a média mundial. Entre esses dois níveis, há uma diversidade de padrões, é isso que eu estou procurando explicar. No leste asiático, por exemplo, os 10% mais ricos possuem 43% da riqueza total da região. E na América Latina, 55% da riqueza total da região. Mas, por exemplo, a África apresenta indicadores superiores a 90%, que se encontram nas mãos de 10% da população da região. As desigualdades de riqueza aumentaram entre os mais ricos. Aí já é uma análise que o relatório faz só dos mais ricos. O aumento da riqueza privada também foi desigual dentro dos países e em nível mundial. Os multimilionários globais auferiram uma parcela desproporcional do crescimento da riqueza global nas últimas décadas. 1% do topo da riqueza global, ou seja, 1% dos que se encontram no topo da riqueza global, ficou com 38% de toda a riqueza adicional acumulada desde meados da década de 1990, de acordo com o relatório. Enquanto que os 50% da base, ou seja, da população pobre, com apenas 2% da riqueza global. A riqueza dos indivíduos mais ricos do planeta cresceu de 6% a 9% ao ano, desde 1995, enquanto a riqueza média cresceu 3,2% ao ano. Ou seja, o crescimento da riqueza dos ricos foi maior do que a média de crescimento da riqueza global. Desde 1935, a parcela da riqueza global em mãos de bilionários, aumentou de 1% para mais de 3%. Este aumento foi exacerbado durante a pandemia do novo coronavírus. Essa foi uma constatação do relatório. A parcela da riqueza detida pelos bilionários do mundo aumentou de 1% da riqueza global das famílias em 1995 para quase 3,5% hoje. Na verdade, 2020 marcou o aumento mais acentuado na participação dos bilionários globais na riqueza mundial já registrado no mundo. Quer dizer, a pandemia beneficiou os mais ricos, sobretudo os bilionários. Nós vamos mostrar um gráfico que mostra a desigualdade extrema de riqueza, o aumento dos bilionários globais de 1995 a 2021. Por esse gráfico, dá para vocês perceberem como houve um crescimento da riqueza dos bilionários de 1995 a 2021. Nós temos aqui esse gráfico que mostra de forma inequívoca o crescimento da riqueza dos bilionários. De 1995, evoluiu para 2020, ou seja, evoluiu a desigualdade. Aqui nós temos a participação dos bilionários, só dos bilionários, na riqueza total. Ela evoluiu só dos bilionários, de 1% para 3,5% de 1995 a 2020. Ou seja, os bilionários que detinham 1% da riqueza global alcançou 3,5% em 2020. Ou seja, aumentou a riqueza dos bilionários. Ficaram mais ricos do que eram em 1995. O relatório mundial sobre as desigualdades para 2022, da equipe do economista Thomas Piketty, informa que o Oriente Médio
norte da África são as regiões mais desiguais do mundo, em termos de renda e riqueza. Enquanto a Europa tem os níveis de desigualdade mais baixos. A desigualdade de renda varia significativamente entre a região mais igualitária, que é a Europa, de acordo com o relatório, e a mais desigual, que é o Oriente Médio e o Norte da África. As desigualdades globais parecem ser tão grandes hoje quanto no auge do imperialismo ocidental. Observe bem para isso. O auge do imperialismo ocidental no início do século XX. Na verdade, a parcela de renda atualmente oferida pela população mais pobre da população mundial, de acordo com o relatório, é cerca da metade do que era em 1820. Claro que deflacionando os preços da renda em 1820, da metade da população pobre do planeta, em 1820, para a metade da população pobre, da população pobre em 2021. Então, o que é que aconteceu? Hoje, a metade da população pobre do planeta, os 50% da população, recebe a metade do que a população pobre de 1820 recebia. Quer dizer, enquanto que os ricos aumentaram a sua renda ao longo do tempo, a população situada entre os pobres, os 50% da população mundial, passaram a ter uma queda na sua renda e hoje representa a metade da renda que oferiam em 1820. As nações ficaram mais ricas. Um outro aspecto importante que esse relatório conseguiu constatar, que dá maior importância a essa constatação que eu vou lhes apresentar, que as nações ficaram mais ricas, mas os governos se tornaram mais pobres. É um paradoxo. As nações ficam mais ricas e os governos ficam mais pobres. Uma maneira de entender essas desigualdades é observar a lacuna entre a riqueza líquida dos governos e a riqueza líquida do setor privado. Quando se fala riqueza líquida, é que você abate a parte que está comprometida com dívidas, ou seja, a parte que, digamos assim, ainda não seria considerada integrando o ativo, tanto dos governos quanto do setor privado, das empresas do setor privado. Nos últimos 40 anos, os países se tornaram significativamente mais ricos. A constatação é essa, que os países ficaram mais ricos. Mas seus governos se tornaram significativamente mais pobres. A parcela da riqueza detida pelos atores públicos é próxima de zero ou negativa. Vamos lhe mostrar uma figura que demonstra isso. Veja bem, a parcela da riqueza detida pelos atores públicos é próxima de zero ou negativa nos países ricos. Imagine, nos países ricos. Se nós incorporássemos, por exemplo, os países pobres, provavelmente a situação seria pior ainda, né? O que significa que a totalidade da riqueza está em mãos privadas. Essa foi a constatação do relatório. É que a maioria da riqueza de todos os países do mundo está concentrada em mãos privadas. Isso está demonstrado. E esse gráfico que vamos lhes mostrar comprova isso. Esse gráfico é isso aqui. Neste gráfico nós temos a riqueza privada e a riqueza pública. A riqueza privada e a riqueza pública em 6 países selecionados.
Alemanha, Espanha, França, Reino Unido, Japão e Estados Unidos. São os países ricos. E aqui dá para vocês perceberem que a riqueza privada supera amplamente a riqueza pública. E é crescente. Enquanto a riqueza privada é crescente, a riqueza pública é decrescente. Está aqui o gráfico. Esses gráficos aqui são representativos da riqueza privada nesses 6 países: Estados Unidos, Reino Unido, Japão, França, Alemanha e Espanha. Estão aqui representados. É o crescimento da riqueza privada nesses países. Enquanto que esses gráficos aqui ainda abaixo mostram o quê? O decréscimo da riqueza do setor público, ou seja, dos governos. É decrescente. Alguns países apresentam, inclusive, valores negativos, como é o caso, por exemplo, dos países aqui indicados, Reino Unido, no caso do Reino Unido, e Estados Unidos. Está aqui. É uma demonstração de que a riqueza está concentrada nas mãos do setor privado. E que a riqueza dos governos é decrescente. A penúria dos governos cresce a cada dia que se passa. Bem, essa tendência que nós mostramos aqui nessa figura foi ampliada pela pandemia do novo coronavírus, durante a qual os governos se endividaram fortemente, o equivalente a 10% a 20% do PIB, captando recursos essencialmente junto ao setor privado. Quer dizer, enquanto o setor privado avolumava a sua riqueza, o setor público decrescia a sua riqueza. Hoje, a pouca riqueza dos governos pode viabilizar a capacidade do Estado Nacional de promover o desenvolvimento de seus países, superar as desigualdades de renda e riqueza no futuro, bem como enfrentar os principais desafios do século XXI, como as mudanças climáticas. Então é muito grave essa situação que nós estamos lhes apresentando. O enfraquecimento da capacidade financeira dos Estados nacionais é muito grave, porque na medida que o tempo passa, eles perdem a capacidade de intervir na economia e na sociedade, no sentido de buscar a solução dos problemas que se avolumam e se agravam a cada dia que se passa. No relatório mundial sobre as desigualdades para 2022, da equipe do economista Thomas Piketty, afirma que a desigualdade existente em todos os países do mundo é uma escolha política. Ela existe porque houve uma escolha política que determinou essa situação. Porém, afirma que não é inevitável. É possível evitá-la. Esse relatório afirma que as desigualdades de renda e de riqueza aumentaram em quase todo o mundo desde a década de 1980, após uma série de programas neoliberais de desregulamentação e liberalização econômica que assumiram diferentes formas em diferentes países, inclusive no Brasil. O aumento não foi uniforme desses programas neoliberais de desregulamentação e liberalização. Alguns países experimentaram aumentos espetaculares na desigualdade, incluindo os Estados Unidos, a Rússia e a Índia. O próprio Brasil não está considerado nesse relatório. Ele faz referência a alguns países, como os Estados Unidos, Rússia e Índia.
Mas o Brasil certamente se enquadra nessa categoria. Enquanto outros países europeus e a China experimentaram aumentos relativamente menores da desigualdade. Mas todos enfrentaram o problema da desigualdade, do aumento da desigualdade. Alguns extremamente graves, como é o caso do Brasil. Esse relatório mundial sobre as desigualdades para 2022 afirma que enfrentar os desafios do século XXI não é possível sem uma redução significativa das desigualdades de renda e riqueza. Isso eu concordo inteiramente com essa conclusão do relatório. Além disso, o relatório argumenta que a ascensão dos estados de bem-estar social modernos no século XX, que foi associada a um grande progresso na saúde e educação e oportunidades para todos, estava associado ao forte aumento de impostos progressivos e que isso desempenhou um papel fundamental para garantir a aceitação social e política do aumento da tributação e da socialização da riqueza. Então, por exemplo, nos países escandinavos, que é o caso que ele cita, sobretudo, ele faz referência aos países escandinavos, apresentou esse resultado. Grande progresso na saúde, na educação, em oportunidades para todos os seus habitantes. Claro que teve como contrapartida o aumento de impostos progressivos, ou seja, atingiu, por exemplo, as populações de alta renda, que, por exemplo, no Brasil e na maioria dos países, sofre menor incidência de impostos do que o restante da população, classe média e as populações que estão na base da pirâmide social. Mas nos países escandinavos, o imposto é alto e incide sobretudo sobre aqueles que ganham mais. Aqueles que ganham mais pagam mais impostos, diferentemente do Brasil. O relatório mundial sobre as desigualdades para 2022 defende a tese de que uma evolução semelhante ao que ocorreu nos países escandinavos seja necessária para enfrentar os destinos e os desafios do século XXI. O progresso em direção a políticas econômicas mais justas é de fato possível, desde que haja vontade política. E eu apoio, sobretudo, da grande maioria da população. Isso aplicável tanto em nível global como também dentro dos países. Eu faço aqui quero fazer referência ao livro de Thomas Piketty, que é o líder dessa equipe que produziu esse relatório. Ele escreveu um livro chamado Capital no século XXI. Neste livro, ele defende a taxação progressiva e a tributação da riqueza global como único caminho para deter a tendência de uma desigualdade crescente de riqueza e renda no sistema capitalista. Ele coloca em xeque a visão amplamente aceita de que o capitalismo de livre mercado distribui riqueza, que é falso. Ela concentra riqueza e não distribui. O que Piketty mostra, estatisticamente, é que o capital tendeu, através da história, a produzir níveis cada vez maiores de desigualdades. Esta é exatamente a conclusão teórica de Karl Marx, o grande filósofo alemão. No primeiro volume de sua versão de O Capital,
Nesta obra, O Capital, Marx afirma que a desigualdade é resultado inevitável da produção da riqueza sob o capitalismo, com a exploração dos trabalhadores, e não como resultado da distribuição da riqueza, como o Capital do século XXI de Piketty apresenta. Quer dizer, há uma discordância quanto às razões dessa desigualdade que o capitalismo impõe no mundo. Piketty acha que o problema está na distribuição da riqueza. E para que isso seja enfrentado, eles propõem a taxação progressiva e a tributação da riqueza global. Já o Marx, ele considera que a desigualdade é o resultado inevitável da produção da riqueza sob o capitalismo com a exploração dos trabalhadores. Piketty explica que ocorre uma tendência no crescimento das desigualdades, devido ao contínuo aumento da acumulação da riqueza, resultante do fato de que a taxa de retorno sobre o capital sempre excede a taxa de crescimento da renda. Ele acha que o fato do capital ter uma taxa de crescimento superior à taxa de crescimento da renda, isso contribui para que haja uma concentração maior da riqueza em mãos de poucos. Por sua vez, Marx afirma em sua obra, O Capital, que a desigualdade social resulta do desequilíbrio de poder entre capital e trabalho. E essa explicação ainda é válida hoje. A queda constante da participação do trabalho na renda nacional, com a globalização neoliberal contemporânea, desde os anos 1970, é decorrente do declínio do poder político dos trabalhadores, à medida que o capital aumenta a exploração dos trabalhadores com o aumento do desemprego, resultante da automação da produção e da deslocalização de empresas para países mais lucrativos e da adoção de políticas contra os trabalhadores para destruir qualquer oposição. É esta uma marca do capitalismo na era contemporânea. Aumenta o desemprego e isso contribui para enfraquecer os sindicatos dos trabalhadores, que passa a dispor de uma massa de trabalhadores nas fábricas e nos locais de trabalho em menor número, graças à automação. A deslocalização de empresas para países mais lucrativos, como por exemplo a China, os Estados Unidos sofreram essas consequências, o Brasil também, países europeus também enfrentaram esse problema, muitas indústrias fecharam suas portas nesses países, no Brasil também, para investir em empreendimentos, não só na China, mas na Ásia, de modo geral. E além disso, a adoção de políticas contra os trabalhadores, como por exemplo no Brasil, com a reforma trabalhista que representou um golpe de misericórdia contra os trabalhadores e contra os sindicatos, e a própria reforma da Previdência, que foi aprovada. Quer dizer, a reforma trabalhista no governo Michel Temer e a reforma da Previdência no governo Bolsonaro. E essas políticas contra os trabalhadores também contribuíram para destruir qualquer oposição ao capital no Brasil. A solução proposta por Karl Marx é de superação das desigualdades com o fim do capitalismo e a implantação do socialismo e mais tarde do comunismo, que é considerado utópica por muitos analistas,
haja vista o fracasso do socialismo real implantado na União Soviética e em outros países. Se tiver que construir o socialismo, tem que ser em bases diferentes da que foi proposta por Karl Marx. Porque o desmoronamento do socialismo implantado na União Soviética e nos países do leste europeu representa uma demonstração da inviabilidade deste modelo. Se tiver que implantar, o socialismo tem que ser baseado em um modelo totalmente diferente, que até agora ninguém propôs. Por sua vez, a solução proposta por Piketty é para consertar o sistema capitalista e mantê-lo funcionando, que é também considerado utópica diante do poder do capital. Por quê? Porque ele sugere que, entre outras medidas, a tributação de grandes fortunas e o combate à desigualdade econômica e à concentração da riqueza nas mãos de poucos. E isso é muito difícil de acontecer. Em suma, ambas as soluções propostas seriam, portanto, utópicas para muitos analistas. Eu próprio me incluo entre esses analistas. Outra solução seria a adoção da política de transferência de renda pelos governos para as populações carentes de renda, que seria inviável, porque a maioria dos governos não teria capacidade financeira para financiar essa política. Então, as propostas que foram apresentadas, elas não respondem à problemática representada pelas desigualdades econômicas e sociais existentes no mundo. Entretanto, Eric Hobsbawm, historiador britânico de renome, já falecido, ofereceu uma resposta para esse dilema em artigo publicado no jornal britânico The Guardian, em 16 de abril de 2009, sob o título Theoretical Assumptions of the Mixed Economy, pressupostos teóricos da economia mista, onde ele afirmou que conhecemos duas tentativas práticas de realizar ambos os sistemas, socialista e neoliberal, em sua forma pura. Por um lado, as economias de planificação estatal, centralizadas, de tipo soviético. Por outro, a economia capitalista de livre mercado, isenta de qualquer restrição e controle. Aí ele está fazendo uma crítica ao socialismo e ao capitalismo neoliberal. As primeiras, ou seja, aqui de economia, planificação estatal centralizada, que foi adotada na União Soviética, as primeiras vieram abaixo na década de 1980, com a queda do Muro de Berlim e com o fim da União Soviética. E com elas, os sistemas políticos comunistas europeus. E a segunda, segundo Hobsbawm, está se decompondo diante de nossos olhos da maior crise do capitalismo global, que ocorreu em 1929, quando houve a quebra da Bolsa de Nova York. Então nós estamos enfrentando hoje uma crise, a maior crise do capitalismo global desde a crise de 1929. Hobsbawm diz que o futuro pertence às economias mistas, nas quais o público e o privado estejam mutuamente vinculados. E é o que acontece, por exemplo, nos países escandinavos. Lá existe uma economia mista,
em que o público e o privado estão entrelaçados, interconectados e articulados, procurando alcançar o mesmo objetivo. Isto significa dizer que a social-democracia, com o estado de bem-estar social, o mais bem-sucedido sistema já implantado no mundo, especialmente nos países escandinavos, que incorpora elementos tanto do socialismo como do capitalismo, poderia ser a solução para o problema da desigualdade que avassala o planeta em que vivemos. Um fato indiscutível. Enquanto prevalecer o capitalismo, esse é um ponto que eu quero deixar aqui bastante ressaltado. Enquanto existir o capitalismo, as desigualdades de renda e de riqueza aumentarão em todos os países do mundo, gerando, em consequência, um ambiente de convulsão social, da qual resultarão revoluções sociais e contra-revoluções, que levarão a instabilidades políticas, com a implantação de ditaduras pró-capitalismo ou anticapitalistas, ou uma coisa ou outra, mas ditaduras. Para evitar esse cenário, eu não tenho dúvidas. Esse cenário de conflagração política e social, a solução mais inteligente consiste na adoção da social-democracia com estado de bem-estar social nos moldes dos países escandinavos, com a necessária adaptação em cada país. Então é isso que eu tinha a dizer, meus amigos, trazendo um tema da maior atualidade, apontando quais são as causas dos problemas, mas também apontando as soluções. Espero que nossas reflexões sejam pertinentes e que cada um de vocês procurem, através dos meios que dispõem, convencer nossos governantes, nossos políticos e a população em geral da necessidade de que nós nos inspiremos no modelo de social-democracia com estado de bem-estar social existente nos países escandinavos, como base para nós trilharmos um futuro de progresso econômico e social que esteja compartilhado por toda a população e não apenas que beneficie um número ínfimo de pessoas em nossa sociedade. Fica aqui meu abraço fraternal para todos.